É uma honra poder estar aqui convosco, num dia tão especial como hoje, numa sala muito rica, muito cheia. Vejo aqui com os meus olhos físicos tantas pessoas, mas com os meus olhos espirituais vejo ainda muito mais pessoas a abundarem nesta sala. E de todos nós estamos aqui, queria em especial destacar esta criança que está aqui. Esta criança é privilegiada e é a semente, certamente está a beber tudo isto, né? Não podemos desprezar as crianças, são extremamente inteligentes. Quer dizer, as crianças começam a receber ensinamento, informação, desde ainda no ventre, até desde que o Senhor concebe as crianças até antes de virem para o ventre, porque é em função dos planos que Deus tem para com as suas criaturas, que até cria ocasião, oportunidade para escolher os pais que se cruzam. Então, as crianças são esculpidas, tal como o oleiro prepara o barro à sua mão. Então, eu fui incumbido de apresentar este tema. Estou um pouco triste com o Dr. Gildo, porque no programa pôs doutor, mas para a coach Maló escreveu coach, para mim escreveu doutor, não percebi porque que me tratou dessa forma. Obrigado. Meu nome é Antônio Sende, sou servo, fundador de uma organização chamada Antônio Sende Limitada. Nós somos empreendedores sociais de impacto. O nosso core business é gestão de conhecimento e temos especialização nas áreas científicas de liderança, empreendedorismo, gestão, finanças e também na área de espiritualidade. Nós acreditamos na ideologia ou filosofia cosmovisão cristã, segundo a qual o conhecimento na base da ciência não conflitua, não colide, não exclui com o conhecimento na base da fé, que é a sabedoria. Eles complementam-se. Então, para assessorar esta comunicação, vou distribuir este manual. Pode não ser suficiente para todos, mas só para pelo menos conseguirem acompanhar o... Por favor. Aqui mais uns dois. São poucos. Ops. Por favor. Então, muito bem. Foi uma inspiração, não tenho receio de dizer uma inspiração divina, que depois eternizei já no livro sobre liderança que eu publiquei e que faço questão sempre de levar comigo quando tenho que falar sobre liderança. Então, costumo dizer que liderar é amar e amar é servir ao próximo. Portanto, um ato de sabedoria que tem como fundamento o temor ao Senhor. Em termos de sequência ou estrutura, vou começar por apresentar-vos o nosso concept note, isto é, a nossa imagem institucional, como a coach há bocado esteve a explicar a importância da imagem. Vou-vos falar sobre o programa de coaching e desenvolvimento pessoal e profissional do líder que foi desenvolvido por nós. E depois vamos ver o modelo teórico, as abordagens complementares, para depois entrar já para a agenda principal, que é o modelo 5 níveis de liderança. Ele está ali no meio propositadamente. Depois vou-vos falar um pouco sobre o Life Cycle Crisis, ou crises no ciclo de vida da pessoa. E por fim, vou-vos deixar ficar uma visão sobre a nossa ideologia ou filosofia cosmovisão. Então, no nosso concept note, isto faz me lembrar um pouco. Eu tive uma grande sorte, porque eu sou seguidor e apreciador do trabalho do ilustre Dr. Gildo. E acho que foi esta semana passada ele fez uma publicação. Mostrava assim dois triângulos invertidos. E ele dizia que o primeiro, que apontava para cima, na base tem
o fazer no meio e ter, exatamente. Fazer está no meio, né? Então, ser, fazer, ter. Depois tinha um triângulo invertido, que era ter, fazer e ser. Então, é um pouco disto. Eu me identifiquei porque aquilo tocou-me o coração. Nós temos que, às vezes, dar importância àquilo que o nosso coração nos comunica. Isso aconteceu comigo há 2 dias. Eu fui para a Universidade Politécnica e já não ia para lá, não punha os pés, já há muitos meses. Mas antes de eu ir, nesta semana, eu senti saudades de alguém que trabalha lá, que conheci lá. Comecei a pensar na pessoa. E depois, eu tinha um programa lá, ia participar de uma defesa, eu na qualidade de tutor. Então, depois da defesa, mais uma vez o meu coração sentiu vontade de ver aquela pessoa. E fui, encontrei-la, até estava a dar aula, estava no meio da aula, mas não me coibi, bati a porta, pedi licença e saudei-lhe. Foi muito bom, meu coração ficou em paz. Então, quando eu vi aquela publicação, também tocou o coração. É que é um pouco aquilo que eu estava a explicar. Nós, enquanto cosmovisão cristã, eu, enquanto indivíduo, no meu processo de crescimento, até os meus 2016, 2017, eu entendia que o conhecimento era a fonte do poder, o conhecimento. Bom, antes fala-se que era de conhecimento e nos primórdios primeiro foi a força física, depois com a Revolução Industrial foi o capital, que é capital financeiro, e agora fala-se que é conhecimento, né? Então eu entendia que o conhecimento é que era a fonte de poder até 2016. Só que eu sentia mais no indivíduo vazio, faltava alguma coisa. Então, nessa altura, eu tive que me desconstruir, tive que me refazer. Para tal, tive que rejeitar a mim próprio. Isto é, em poucas palavras, tive que baixar para que o Senhor começasse a crescer em mim. Então foi quando depois descobri que real power is nothing with money. Real power is wisdom. And wisdom belongs to God. Em outras palavras, o poder não tem nada a ver com dinheiro. O poder verdadeiro é a sabedoria. E a sabedoria pertence a Deus. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber em mim, a observar aquela erupção. Eu morri, depois nasci. Então, comecei a perceber aquele fenômeno. Então, percebi que eram 2 triângulos que estavam a inverter-se. E isto resulta no que é hoje o logotipo da minha organização. Como vem aqui, são 2 triângulos, né? Estão a ver este triângulo para cima? Estão a ver outro triângulo para baixo? Foi isso que aconteceu nessa altura quando eu descobri isso. Então resultou isto, que é a ideologia que nós trazemos até os dias de hoje. Então, foi quando eu desenhei este programa de coaching, desenvolvimento pessoal e profissional do líder. Este programa eu escrevi com a inspiração do Espírito Santo. Homem nenhum me falou, foi só um processo de, durante dias, meses, anos, né? Concentração, isolamento e escrever, que é muito importante, porque as visões de Deus são muito carregadas. A pessoa não pode, de per si, sozinho, compreender os planos de Deus, a não ser por intermédio do Espírito Santo, por um lado. Por outro lado, as visões, elas começam a cair aos poucos, e a pessoa tem que estar muito atenta em sempre escrever, registrar. Então, a medida vai registrando, a cortina começa a cair, cai, mas cai lentamente, não é? Então, escrevi este programa de coaching com meu punho próprio. Tem 5 tópicos ou 5 partes. O primeiro é o propósito de vida, e aqui eu falo muito da importância do sonho, não é? O profeta Abacuque diz que ele teve que sonhar, ele sonhou e depois teve que escrever, porque o Senhor disse: escreve, registra, para que os outros possam perceber. A mesma visão que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, o Senhor disse: escreve, registra numa rocha, para que aquela visão fique eternizada. Então, é muito importante a questão do sonho. Semana passada eu fui dar uma palestra a umas crianças, era campanha de limpeza, ou sugerir ou aconselhar as pessoas para não usarem o plástico. Então,
coube a mim a sorte de dar uma palestra a crianças para falar sobre a importância de sonho. Então, nós muitas das vezes, com o nosso crescimento, por causa das frustrações, depressões, estresses, falhas, erros, a vida e as pessoas nos censuram e nós acabamos por perder o gosto de sonhar e acreditar nos sonhos e alimentar os nossos sonhos. Mas a vida é feita por sonhos. Nós temos os líderes, são pessoas que sonham, estão sempre a sonhar. Mas sonham e acreditam. Para os outros acreditarem no teu sonho, a primeira pessoa a acreditar no sonho tem que ser tu próprio. É interessante notar que foi o caso de Daniel, foi o caso de José. Estou a trazer 2 exemplos, mas também tem um caso do profeta Samuel. Mas os mais clássicos são esses primeiros 2, profeta Daniel e José. Eu considero José também um profeta. Esses 2 tinham um dom espiritual, que era o dom de sonho e o dom de visualizar. Mas só ter esse dom por si não é suficiente, porque ainda que a pessoa consiga ter sonhos, ter visões, vai faltar mais uma coisa mais importante, que é o quê? Discernimento. Então, o discernimento é que é a capacidade, a habilidade de tu conseguires interpretar os sonhos e as visões que tu tens num plano de Deus. Então, eu falo, no propósito de vida, eu falo muito da importância de sonho, fé, talento e coragem. Depois, da segunda parte, falo sobre o segredo oculto, física quântica, outros dizem lei da atração, outros dizem o segredo, mas há aqui algo muito importante. O que eu quero transmitir aqui é que é norma para que um sonho se torne realidade, há um processo implícito e mecânico e sequenciado, não se saltam etapas. Ontem um amigo mandou uma mensagem que ele manda para várias pessoas. Ele manda mensagens motivacionais quase todas as manhãs. Então ele dizia assim que sonhe porque aquilo que tu sonhares ou pensares vai se realizar. Então em privado eu lhe respondi: Ilustra, acho que não é bem assim, não é tão mecânico, não é tão direto assim. Não é um processo, da forma que é transmitir, vai parecer para as pessoas que é só assim, é fácil, mas não é bem assim. Há um processo muito mecânico e árduo na física quântica. O que acontece é que nós, enquanto uma pessoa, temos 3 eus. Temos um eu exterior, que é o nosso consciente, temos um eu interior, que é o nosso subconsciente, e temos um eu superior, que é o eu cósmico. Então, se nós quisermos que um sonho se torne realidade, primeiro esse sonho é o nosso consciente que vai ter. E então, o consciente comunica-se com o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente só entende imagens. Então, a imagem que nós construirmos é aquela imagem que o nosso subconsciente vai entender, vai aceitar. E quando nós alimentamos o nosso subconsciente, ele comunica-se com o eu superior. Depois é aquilo que se diz, o universo conspira. A terceira parte é quando eu já falo de liderança, porque é um programa de coaching liderança, só que há alguns elementos prévios que é preciso trazer sempre para as pessoas quando chegarem aqui conseguirem mergulhar bem na coisa. Então aqui na liderança eu falo sobre a liderança, escolas de liderança, falo da liderança transformacional, falo da liderança relacional na base da inteligência emocional e agora mais recentemente falo mais da liderança serviçal, que é o estilo de liderança que eu defendo e que tenho estado a divulgar, que é esta serviçal. E depois entro para o empreendedorismo, porque todo líder deve ou pode converter o talento ou o dom que tem numa atividade concreta que beneficie mais pessoas para criar um impacto e eternizar um legado. Porque o líder é uma pessoa que não passa despercebida neste mundo. Todos os líderes deixam uma semente, ainda que eles vão, porque todos nós vamos, não há quem fica, estamos todos de passagem. Mas os líderes são reconhecidos mais quando partem, porque ficou um legado, e as pessoas vêm, e depois as pessoas não choram. É por isso que quando vem aquela linguagem, quando vem aqueles conselhos que se fazem nos dias da cerimônia fúnebre, acaba confortando as pessoas mais diretas, sobretudo os familiares, quando vem que, ok, a pessoa foi sim, eu aceito que a pessoa vá, voa, porque é a tua altura de descansar, porque tu sentes que a pessoa deixou uma coisa, a pessoa não foi, e líderes não morrem, Samora Machel não morre, Nelson Mandela não morre, ok? Não quero
Cada um de nós tem vários líderes, só estou a trazer algumas figuras, mas não interessa muito a questão dos exemplos, porque sempre vale o que vale, são exemplos. Vocês têm outros exemplos. E por fim, a questão da autonomia espiritual, que eu coloquei precisamente como último ponto. Por quê? Porque a abordagem de coaching que eu uso, que é a inspiração divina, é uma abordagem espiritual. Ao fim do dia, eu estou a querer sugerir que todo líder deve também trabalhar o seu espiritual, porque a liderança cada vez mais ela converge com a espiritualidade. É por isso que hoje, nos dias de hoje, o mundo todo, não só Moçambique, não África, o mundo todo está a viver uma crise de liderança, certo ou errado? Certo. Há líderes, um mais maluco que o outro. Veio Donald Trump, vem agora Putin, há de vir outros mais loucos e há de ser assim, são os sinais dos fins dos tempos. Então o mundo, não só Moçambique, o mundo todo está a viver uma crise de liderança. O que o mundo está a precisar agora? De líderes mais o que? Humanitários. É por isso que nos dias de hoje temos saudades de Mandela, pessoas como Mandela. Onde é que está uma pessoa como Mandela? Precisamos de líderes mais assim, com este carisma, com este perfil de liderança. Por quê? Porque no fim do dia, o Mandela é uma pessoa que era um ser altamente espiritual. Quem discorda comigo? Mandela era um ser altamente espiritual. Quantas pessoas poderiam ficar privadas do bem mais precioso que é a liberdade por 27 anos, depois saírem assim, sentar com as pessoas que lhe maltratavam e perdoar? Porque espiritualidade não é só ir à igreja todos os dias, mas é interpretar e forjar o teu caráter para que tu possas demonstrar que tens um entendimento espiritual na tua vida, na forma como tratas a próxima pessoa. Para mim isso é que é espiritualidade, não é ir à igreja todos os dias. Então, os líderes, em minha opinião, esses humanitários, devem procurar trabalhar a sua espiritualidade, para que eles possam conseguir conectar ou alinhar a sua atividade, o seu talento com um propósito de vida, e esse propósito de vida tem que estar alinhado com um plano de Deus, porque toda autoridade neste mundo é um instrumento de Deus. Inclusive o presidente da República nosso, Filipe Jacinto Nunes, que ontem foi otorgado honoris causa. Ele é um servo de Deus. É por isso que quando ele toma um posse, lembra-se de dizer que o povo é que é o meu patrão. Mas às vezes depois se esquecem já depois, né? Mas quando tomam posse, lembram-se disso, certo? Toda autoridade no mundo são instrumentos de Deus. Então os líderes devem trabalhar a sua espiritualidade. Para quê? Para se conectarem com um plano maior. Porque eles estão ali para atingir um propósito. Ainda que o propósito não seja necessariamente construtivo, na mesma são instrumentos de Deus. Foi o que aconteceu com o caso do faraó no Egito. Foi o caso que aconteceu com Senequeribe. Faraó no Egito, ele foi um instrumento de Deus. Por quê? Para que Deus se revelasse em José, teve que Faraó sonhar. O faraó teve que sonhar e depois ter dificuldade de interpretar os seus sonhos, para que aparecesse José. Senequeribe teve que sonhar. Senequeribe também era um idólatra, era pagão. Ele teve que sonhar, se conturbar pela noite, não conseguir dormir mais. Dia seguinte chamar os seus adivinhos e dizer: senhores, interpretem o sonho que eu tive. Eles disseram: sim, nosso amo, pode nos dizer qual é o sonho, depois vamos interpretar. Ele disse: não. Vocês primeiro me digam qual é o sonho que eu tive, depois me interpretem, porque já estou cansado de ser julgado por vós. Não conseguiram, disse: agora vou vos mandar matar a todos. É quando esse rumor chega ao conhecimento de Daniel. Daniel estava na cadeia. Estava em escola de profetas, estava a receber aquele treinamento para depois ir servir a Senequeribe. Então, Daniel ouve dizer que querem mandar matar todos os profetas, inclusive ele também haveria de ser morto. Por quê? Isso é que o rei Senequeribe teve um sonho e ninguém está conseguindo interpretar. Daniel, pela fé, disse: eu vou conseguir. Vais conseguir, sim, mas primeiro dá-me um tempo, preciso me isolar. Depois é de voltar. E realmente, portanto, todas as autoridades são instrumentos de Deus. Toda pessoa que tem poder, está no poder, está à frente,
é um instrumento de Deus. Ele sabe, não sabendo, explicitamente é um instrumento de Deus. Mas já aqueles que não têm consciência nem trabalham a espiritualidade, mas sempre um Deus vai servir. Se não servir aquele Deus, vai servir a um outro Deus. Todo líder, toda pessoa que está em posição de liderança é um instrumento de Deus. Então, isto é um pouco como funciona, como corre o nosso programa de coaching. Ele segue mais ou menos esta abordagem entre a questão da psicologia positiva, entre a questão da neurociência, entre a questão da física quântica, como estive a explicar, entre a questão da liderança. Tudo parte do que? De uma visão. É uma abordagem espiritual. Nós sempre temos stress. É interessante porque as pessoas dizem que não existe stress ou não se tem stress. Bom, eu acho que o stress é normal e é necessário. É necessário, é normal. Mas o problema é que as pessoas confundem diferenciar o que é um stress prejudicial, o que é um stress normal. Como é que isso se faz? É onde entra a psicologia positiva. A psicologia positiva sugere que quando nós temos, por exemplo, uma visão, um sonho, nós quando acordamos ficamos assustados com esse sonho, muitas das vezes. Porque nós olhamos para a nossa situação atual e dizemos, mas como é que eu vou chegar lá? Então isso gera um medo, uma ansiedade, uma incerteza. Isso já é estresse. O problema é o estresse tornar-se crônico. O problema não é estresse em si. O estresse é normal e é desejável, porque líderes são pessoas que gostam de estresse. Vou explicar em que sentido gostam de estresse. Líderes gostam de pensar sempre fora de caixa, gostam de coisas novas, são ousados, procuram desafios. Por quê? Porque o líder está para resolver problema. Qual é o papel do líder? O líder é contratado para quê? É pago para quê? Para cortar fitas? Não. Para resolver problemas. O papel do líder é resolver problemas. É por isso que ele tem que ser a pessoa mais calma. Tem que saber ouvir, tem que saber analisar, ler os contextos. Esse aqui é o trabalho de um líder. Resolver problema. O líder não está para cortar fitas, só aparecer nos dias quando está tudo bem. Quando há problema, a primeira pessoa tem que dar a cara. Isso aqui é ser líder. Então, o que acontece aqui? Quando nós sonhamos, depois olhamos para a nossa realidade, ficamos com medo daquilo que sonhamos. Porque estamos a olhar para as nossas situações atuais, nossas condições atuais. Lembrem-se que Abraão, quando Deus disse, ok, Abraão, agora, sacrifica esse filho que tu tens. Abraão começou a caminhar. Levava Isaac, levava mais dois jovens que trabalhavam ali na casa. Então, Isaac, a certo momento, diz ao pai, pai, Abraão disse sim, eu estou a ver que já está ali o altar, porque já estão a aproximar-se para o monte. Estou a ver que está aqui a lenha, mas está a faltar o holocausto. Onde é que está o holocausto? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Abraão estava a profetizar, ele nem sabia, mas ele respondeu assim, mas profetizou. E realmente Deus proveu. Então o que acontece aqui? Sempre que nós olhamos para um sonho, depois olhamos para a nossa situação atual, ficamos com medo, mas um líder, uma pessoa vive pela fé, sempre diz o que Deus proverá. Não se deixa bater pelo medo, não fica estático, porque às vezes o que nos mata é o medo. Diz que até em situação por ficarem calmas. Por exemplo, se uma pessoa está para afogar ou está para ter acidente, os líderes são pessoas que têm um autoconhecimento, têm um autodomínio, põem-se calmos. Isto salva vidas, salva nações, salva muita coisa. Só isso, só ter esse conhecimento, só ter esse autodomínio, já gera o que? Gera milagres. É questão de dizer Deus proverá. Então, foi isso que aconteceu, inclusive com Jonas, quando ele estava lá na barriga do peixe muito grande por 3 dias. Ele ali lembrou-se que estava a fugir de um chamado. Ele começou a orar ali, a dizer, Senhor, eu gostava de pelo menos ir mais uma vez ao templo para ir adorar a si. E vou cumprir os meus votos agora, mas ele tinha fugido de uma missão. Então foi quando o Senhor disse, ok, deu ordem ao peixe, o peixe lhe cuspiu. Okay? Então é essa questão do que a pessoa ter uma fé que lá à frente as coisas vão acontecer. Porque tudo é um plano de Deus, vão acontecer. Se Ele dá uma visão a ti, acredita nessa visão. Porque a visão não é tua. Quando Samuel começou a dizer ao povo que
vocês têm que ser obedientes ao Deus. O povo disse, não, nós queremos um rei. Nós queremos ter rei como esses todos, nossos vizinhos aqui. Queremos ter um rei que peleja por nós, que anda por nós, vai à frente, dê a cara. Nós queremos um rei. Samuel estava chateado com o povo, triste, a dizer, mas vocês estão a esquecer esse Deus que vos tirou desde o Egito, fez milagres para os vossos antepassados. Hoje vocês estão a dizer que querem um rei homem. Não sabem que homem é falho. Então Deus disse Samuel. Samuel, sim, Senhor. Samuel, se o povo está a dizer que quer um rei homem, dê-lhes esse rei homem. Porque eles não estão a desobedecer a ti, estão a desobedecer a mim. Ok? Que é essa questão do quê? Como é que nós lidamos com ansiedade, medos, sonhos e tal. Então, o stress ocorre quando as emoções negativas que nós libertamos em resultado do medo são superiores às emoções positivas. É por isso que diferenciamos isso. Esta pessoa é pessimista, essa pessoa é positivista. O que são pessoas positivistas? São pessoas que, ainda que estejam numa situação que parece escuro, mas dizem Deus proverá. E só tu dizeres isso já liberta uma emoção positiva. Esta semana eu conversava com a minha mãe. Ela disse assim, filho, em casa estamos a precisar mais de uma cama porque a tua irmã já não quer dormir com a tua prima, está a dormir no quarto com um primo, uma coisa assim. Eu disse, por acaso tenho uma cama a mais em casa. Então ela disse, está bem, vou mandar um transportador para ir buscar, porque ela não está cá, está em Quilimana em trabalho. Então eu disse, que pena, mãe. Se eu por acaso tivesse dinheiro agora, eu pessoalmente haveria de pagar o transporte. Ela disse, por que? Alguma situação? Eu disse, sim, por acaso estou com uns pequenos problemas nos negócios e estou com déficit de tesouraria. Ela só disse, não te preocupes, filho, vai tudo correr bem. Só falou isso, só aquilo foi suficiente para me dar uma confiança. Aquilo teve muito poder, se ela só liberou isso, já foi uma bênção para mim. Então isso é muito importante, é muito importante. Desenvolver emoções positivas sejam sempre superiores às emoções negativas. Para quê? Para começar o processo da cocriação. Isto é o que é psicologia positiva. A psicologia positiva é o discurso que está a ser mais procurado nos dias de hoje. Nas universidades internacionais, pela Harvard. Vocês podem fazer essa pesquisa. É o discurso que está a ser mais procurado a parte da liderança. Depois, onde entra também a questão da neurociência, que é nós conhecermos como funciona a nossa mente. Eu fiz um curso pela University of San Diego, que foi um curso interessante porque ensina como é que funciona a mente. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, parte frontal, lobo anterior, como desenvolver hábitos, como treinar, como colocar ou inculcar um novo hábito, como superar desafios, como superar medos, como lidar com pessoas, como compreender pessoas. Okay? São questões muito importantes, neurociência. Então aqui nós aprendemos como é que se atrai uma realidade. Então, essa é a abordagem que nós usamos. Então, aqui no centro, que é a mensagem principal que eu quero trazer, é isto que eu chamo de modelo 5 níveis de liderança, que é o que vocês têm aí em frente. Esse modelo é resultado da minha própria experiência de vida. Como vocês sabem, acho que todos conhecem um autor chamado John Maxwell. Ele é considerado um guru de liderança. Okay? Ele tem vários livros. E um desses livros, os mais recentes dele, é chamado Os 5 Níveis de Liderança. Na verdade, eu quando visionei e tive essa luz, escrevi esse modelo, lembrei-me dos 5 níveis de liderança de John Maxwell. Ele tem a escala dele, tem a designação e a denominação dele na base da experiência dele, de John Maxwell. Esta denominação é na base da minha própria experiência. Eu defendo que o primeiro estágio para a pessoa ser líder é ser empreendedor. O que acontece? É por isso que eu pus 2005 ou 2013. Esses foram 2 anos extremamente interessantes na minha vida. Em 2005 eu criei a minha primeira empresa. Tinha cerca de 23 anos nessa altura. Mas eu ainda não era empreendedor. Por quê? Porque eu trabalhava para outras empresas. Trabalhava na altura para o Tribunal Administrativo, full time. Ainda que tivesse uma empresa. Mas não vivia para a minha empresa.
porque eu tinha um salário e trabalhar para um patrão, era lá que eu comprei 8 horas. Ainda que controlasse de longe, isso não é ser empreendedor. Eu achava que era empreendedor, ainda não era empreendedor. Em 2005. 2013 foi quando já dei um passo mais ousado e tornei-me empreendedor. Mas eu ressalvo que nos modelos 5 níveis tem que ser empreendedor e de preferência um empreendedor social e de impacto. De preferência. O que é um empreendedor social de impacto? É um empreendedor que está mais voltado a gerar impacto, a criar bem-estar social maior para as pessoas e não meramente olhar para um ganho ou proveito ou benefício próprio. Porque negócios que têm uma ótica meramente de lucro, elas não têm sustentabilidade a longo prazo. Tem sempre um prazo muito curto. E cada vez mais o mundo tem demonstrado isso, que os negócios de valor a longo prazo são aqueles negócios que têm uma proposta de valor muito grande em termos de impacto que gera, porque as pessoas cada vez mais são mais conscientes, informadas, e as pessoas têm a tendência de apoiar mais iniciativas, o que é verdes, sustentáveis, impacto. Estamos numa era em que agora as pessoas que têm mais reputação, credibilidade, são pessoas que têm modelos de negócio, têm negócios sustentáveis ou mais verdes, e menos aquelas pessoas que têm negócio de ter muito dinheiro para ser empresário, né? Não é de ser empresário, é de ser empreendedor. Não é de ser endinheirado, é de ter valor. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível é ser investidor. O que é ser investidor? É que o principal... Por favor. Você falasse mais um pouco do primeiro nível. Quais eram os desafios que enfrentavam, né? Quando do trabalho, de empreender, porque eu também me encontro nessa fase. Mas eu estou com um pensamento que tem que dar o meu melhor hoje, de acordo com as condições que tiver. Mas não posso fazer o melhor a me desviar do trabalho e só empreender. Porque não ter como financiar os meus projetos, os meus sonhos. Já pensei em largar para viver só disso, mas tem aquele caso, seria o stress, seria o medo. Como vou lidar com isso? Excelente. E gostaria de ouvir mais pela experiência vivida, porque eu agora trabalho no banco, e o banco é muito estresse, é estresse diário, né? E full time, e por vezes não tenho tido muito tempo de pensar em o que devo fazer. E também a ideia de procurar o trabalho foi nessa visão que eu tenho que procurar um trabalho há 5 meses. E tenho que procurar um trabalho, poupar para investir nos meus sonhos. E gostaria de ouvir um pouco mais, né? Como lidar com essa fase, que eu estou numa fase muito complicada. Muito mesmo. Ok. E muito obrigado por ter me interrompido, porque eu esqueci no início de dizer que podem me interromper a qualquer momento. Ainda que não tenham percebido uma palavra, peço por favor para interromper. Eu não tenho problemas de ser interrompido. Consigo rapidamente recuperar o fio, graças a Deus. Então, sinta-se à vontade, muito obrigado por ter quebrado esse gelo. Então, quais são as características do empreendedor? O que é um empreendedor? Quais são os 3 principais recursos do empreendedor? 1 é uma ideia genuína. 2 é inovação. 3 é uma pessoa que gosta do risco. Não é? Isso é que faz o empreendedor diferenciar o empreendedor de quem não é empreendedor. O empreendedor procura o risco, assume o risco. Por quê? Não existe negócio sem risco. Tudo que é negócio, o risco está lá. Todo negócio tem risco. Primeiro tem um risco que é aquele risco global que chama-se risco sistêmico, que é aquele risco que não depende da indústria, que é o risco do país. Por exemplo, se houver guerra, se houver calamidade, se houver corona,
Não é um risco implícito, não afeta todas as empresas? Afeta, independente da indústria que tu estás. Então sempre tens um risco. Taxa de juros, inflação, conflito armado, eleições. Esse é um risco sistêmico. Esse é um risco global. Para além desse risco global, há aquilo que chama-se risco específico. Cada negócio em si tem um risco especial, específico, diferente do risco de outro negócio. Cada negócio. Então, o investidor é uma pessoa que tem consciência primeiro disso. Não é? O investidor tem que saber que existe um risco. Porque se a pessoa faz sem consciência, essa pessoa está fazendo por emoção. O empreendedor não é emocionado. É por isso que o Ilustre agora diz que ele quer dar espaço, mas está a ver que ainda tenho um salário, tenho família. Yeah? Porque o empreendedor, quando decide começar, ele primeiro tem que discutir com ele próprio. Isso. E se convencer a ele próprio. Não há de ser uma outra pessoa que vai te convencer, Ilustre, no ideia que tu quiseres fazer. E esse ideia que tu quiseres fazer, só tu mesmo é que podes definir e preparar-te para esse dia. Não há de ser uma outra pessoa que vai dizer. No meu caso, eu trabalhei, adiei a decisão de começar a trabalhar tempo inteiro conta própria. Até que, por fim, estive num projeto, por 3 anos, Banco Mundial terminou. Depois estenderam esse projeto por mais um ano, terminou. Eu comecei a ver que Deus está dando muita parcela demais. E depois terminou, disseram, o doutor disse, já acabou esse projeto, não há mais. Eu disse, não. Tenho que... Isso é o que é aceitar uma missão. Porque eu estava a fugir. Ainda que eu fugisse, mas eu poderia continuar a dar motivos para continuar se eu quisesse. Até hoje, poderia estar a trabalhar para outras pessoas, se eu quisesse. Mesmo até os dias de hoje, tenho dificuldades. Falei-vos de uma há pouco tempo. Dificuldades não é porque quando és empreendedor não vais ter dificuldades. Até vais ter piores. Não é? Mas é tu não te deteres pelas dificuldades. Então o empreendedor é uma pessoa que vê, sabe que existe risco e atira-se para aquele risco. Vai, mergulha, enfrenta o risco. Enfrenta o risco e aprende com o risco. Erra. O empreendedor é uma pessoa que está preparada para errar, porque aprende-se errando. A pessoa mais acerta, mais cresce com sustentabilidade quando aplica. Eu às vezes digo, olha, é muito importante levar muito tempo a trabalhar a tua ideia antes de experimentar para não ser emocionado. Conversa com pessoas, a professora faz um plano de negócio, discute com outras pessoas, vê outras pessoas já fazem, aprende com outras, até começa a fazer estágio. Pede estágio não remunerado só para aprender aquele trabalho ali. É o que os judeus fazem. É um dos segredos de sucesso dos judeus. Eles pedem emprego não remunerado ou estágio para aprender, só para aprender. Ainda que ele tenha capital, porque eles são dos mais endinheirados, abastados, não é? São dos mais ricos. Os judeus, eles são 1% da população mundial, mas controlam 70% da riqueza mundial. De todos os prêmios nobres de literatura que existem, 80% dos prêmios nobres são judeus. Eles têm muita sabedoria porque eles têm muitos segredos que eles transportam, muito na base da espiritualidade também deles. Então, o que acontece? O conhecimento é importante. Os judeus, eles sabem que um dos segredos do sucesso é porque eles são os mais sábios, são os mais prósperos. Por quê? Não se salta essa etapa. Faz mais importante. Vai pedir estágio, ainda que fiques 3, 4 meses, vai aprender. Vai aprender, nunca é demais, aprender com outras pessoas. Aprende, fica a ver como é que se faz, humildade. Ensina-me lá, não sei. Como é que se faz? Como é que chegaste a esse estágio? Ensina-me lá. Isso não é pequeno, isso é ser muito grande. Esta humildade de aprender. Para quê? Quanto mais tu aprendes, preparas a ideia, amadureces a ideia, mas também não é levar muito tempo a aprender, porque vais aprender todos os dias. O líder aprende todos os dias, vai aprender até ir ao caixão, até um dia antes de ir ao caixão, se for 2 ou 3 dias depois. Mas o líder está a aprender todos os dias, até o último momento, está a trabalhar sempre. Sempre, o empreendedor trabalha sempre, eu trabalho de segunda a segunda. Como é que eu ia trabalhar de segunda a segunda se eu trabalhasse para patrão? O que acontece quando eu trabalho para patrão? Chega fim de semana, chega feriado, chega fim de semana longo, chega período de férias, quer dizer, eu fico dividido. É aquela situação que o profeta Elias se insurgiu com o povo. Isso até quando vocês vão andar como coxos, querem servir a Deus, agradar a outros deuses, andar assim.
Até quando vão andar assim, definam-se. Sirvam a Deus ou a Baal, não há aí servir dois deuses. É uma questão de postura. E tu te mergulhares, aceitares aquilo, fazeres. Sente que vais errar, vais cair, vais cometer erros, vais passar dificuldades, mas é necessário. Porque não existe um empreendedor que vai te dizer, até os mais prósperos vão dizer que é um mar de rosas, sempre foi muito bem. É mentira isso. É mentira. É mentira. Ah, não é mentira. Ah, não é mentira. Apanha pessoas honestas e verdadeiras, vão vos falar a verdade. Né? É verdade, nós temos que ouvir tudo, mas também temos que ter um filtro de conseguir avaliar. Porque a própria palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem que ter filtros, a gente saber ver, isto e eu não tenho problema, eu gosto de ouvir a todos, mas também tenho que filtrar. Sim, ver que isto pode fazer sentido, isto pode não fazer sentido. Nós somos seres racionais, temos inteligência, somos pessoas. O filtro já está dentro de nós, é só ativarmos esse filtro. Esse filtro vai ser o quê? Vai ser a capacidade de duvidar, a capacidade de perguntar, como o Ilustre perguntou. Eu, quando ouço uma ideia nova, eu pergunto, duvido, explica-me lá bem, se eu não estou a entender. A pessoa tem que explicar. Aí também tu tem a ver se a pessoa está a falar por emoção ou se domina, é por isso que o Ilustre me perguntou. Vocês estão a olhar para mim, estão a querer ver, vocês sabem. Está a sonhar, está a testar. Sim, vocês têm que perguntar, é isso que eu estou a dizer. A pessoa tem que duvidar, a pessoa tem que ter sede de saber, não é mau. A maior parte das coisas é ser curioso. É isso, é curiosidade. Muita curiosidade em querer perceber como é que a pessoa conseguiu fazer coisas disso. Então, tentar entrar naquelas etapas todas para poder chegar lá. Não vai chegar lá porque ele estará à frente, né? Mas pelo menos estarás a caminhar de acordo com os caminhos certos, né? Acho. Não, está muito sério, muito obrigado. Não é uma questão de competição realmente, porque cada pessoa tem o seu passo, a sua agenda, mas é uma questão, e nem queremos chegar onde é que ele está. Né? Cada pessoa tem o seu processo, o seu momento, a sua hora. Entretanto, pronto, é um pouco isso. Estou a ser divertido pela hora, peço desculpa. Então, ser investidor é quando a pessoa desprende-se de só ter a ideia e começa já a criar poupança. E depois pega a sua poupança, vai ser na base dos cash flows que esse projeto começa a gerar. Então ele começa a ganhar. Eu, infelizmente, não participei na apresentação de Luz, mas depois alguém comentou que dizia que tem um portfólio de várias empresas, participação, porcentagem aqui e acolá. Eu, pessoalmente, quando começo uma boa parte dos negócios, eu começo com ideia. As pessoas me convidam, venha lá para este projeto. Não sei, eu digo, não tenho dinheiro para investir. Porque não tenho mesmo, não tenho dinheiro para investir. Não, eu só quero a tua ideia. Isso não tem problema. Eu entro como ideia. Ideia é capital. Então, o primeiro recurso que o empreendedor tem é a ideia. Mas para ele se tornar investidor, tem que ter o quê? Capital. Sim. Então, você começa já a replicar esta ideia, começar a tornar-te já investidor. E depois, quando começa já a querer crescer, não te paras só por ali, queres passar para um outro nível. Já tens a necessidade de começar a querer criar um portfólio, uma carteira. Né? Os investidores são pessoas que têm uma noção da questão da diversificação de risco, é uma das teorias de criação de valor a longo prazo. É que uma das estratégias de diversificar o risco é através de criar uma carteira. E, sobretudo, carteiras tenham ativos com um perfil de risco inversamente proporcionais. Então, o risco fica diversificado. Se tu vendes guarda-chuva, quando está a chover, então, quando não está a chover, vende sorvete. Então, os teus cash flows vão ser regulares. E depois as pessoas explicam mal o que é risco. O risco é só uma questão de estabilidade. Quanto menor for a dispersão da distribuição dos cash flows ao longo do tempo, então aí o teu risco é controlado. Então, a questão da carteira é mesmo isso. É para a pessoa ter uma estabilidade. Depois, é quando a pessoa passa para o terceiro nível, que é ser gestor. É interessante notar que eu já era gestor, mas de formação. A minha formação é licenciatura em gestão. O meu mestrado é gestão. Mas eu, em termos profissionais, em termos de crescimento como líder, ainda não era gestor. Nesta perspectiva, estou a explicar. Então, para você ser gestor, o que o gestor faz? Gera recursos. Mas ainda que você é formado em gestão, como é que vai ser gestor se não tem recursos para gerir? Então eu tive que ter recursos para começar a aplicar já a minha gestão.
aqui nesta fase. É uma questão de gestão estratégica de crescimento. Eu falo gestor barra financeiro, porque eu penso que dos vários skills de gestão, tem a parte de recursos humanos, tem a parte de marketing, tem a parte de produção, tem a parte de sistemas de informação, tem a parte de finanças, tem a parte de estratégia. São as várias áreas funcionais da gestão. E eu entendo que o skill mais importante aqui neste nível é finanças. É finanças. Porque isso é que dá esta capacidade de quê? Replicar, criar estratégias, portfólio, diversificar o risco, etc. Depois daqui, a pessoa se quer passar para outro nível, sobe escala já para ser líder. O líder já o que faz? Tu já tens várias empresas. O quê? Qual é o papel do líder? 2. É sonhar. Líder é um sonhador nato. Está sempre a visionar, está sempre a desafiar. Depois ele sonha, depois chama a equipe dele, senta, transmite o sonho. E aquilo que faz, os liderados quando ouvem, ou a equipe quando ouve o sonho do líder, sempre ficam com frio na barriga. Ficam com frio na barriga, porque dizem que este é maluco. Líderes são malucos. E eles gostam de fazer isso para também contaminar a equipe. Porque se vocês deixam as equipes assim, eles já não têm ambição de crescer, de desafiar, de querer correr mais, fazer. Então líderes são malucos. Líder sonha, chama a equipe, diz, para eu vi isto. O next step é fazer isso. Agora executem. Aí já ficam estressados. Mas não é executem e ir, não. Sim, está já a provocar as pessoas. O líder tem esse dom, sabe como provocar as equipes. Como desafiar as pessoas. Como fazer as pessoas pensar fora de caixa. Como fazer as pessoas quererem mais. Líderes são motivadores, por exemplo. São excelentes comunicadores. São mentores, grandes mentores. Estão sempre ali prontos a apoiar, a instruir. E eles lideram pelo exemplo. Este projeto, como é que se faz? Este projeto faz assim. E líder é uma pessoa muito paciente em ensinar. Sabe, ensinar exige muita paciência. Quem não tem paciência não é um bom pai, não é um bom mestre. Cristo foi o maior mestre que existiu, porque ele era um exímio comunicador, carismático, ensinava com uma paciência fora de série. Primeiro ele batia os discípulos com parábolas. Eu me perguntava, mas mesmo o que significa? Tá bem. A vós foi dado o dom de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros não, para que aquilo que ouço não percebam, aquilo que vê não entendam. E é por isso que ele falava por parábola. Servo, o que é ser servo? Aqui nós já formamos, o papel do líder é trabalhar em cultura organizacional, é formar equipes, porque o líder já nessa fase só cria empresa. Mas se tu crias empresa, ninguém é, como é que se diz, as pessoas não são omnipresentes, ninguém é omnipresente. Tu formas várias equipes, depois como é que vai ser? É quando começa a trabalhar na cultura organizacional. E depois trabalhas em equipes, começa a trabalhar já nas pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham autonomia, liderança e confiança para darem continuidade àquelas sementes que tu estás a lançar. E depois tu te libertas e vais continuar a sonhar, porque o líder tem que estar sempre a sonhar. Sonhar. Vai buscar outras ideias, traz para a equipe. Agora pensei isto. Mas é uma pessoa que está sempre pronta a aprender e está ciente de que vai cometer erros. Mas repito, erro é desejável, é necessário e é a melhor forma de aprender. Então, aqui ser servo, o que significa já aqui? É mesmo esta questão de espiritualidade. É quando a pessoa desconstrui o conceito de líder e entende que o que ele pode oferecer de mais valia enquanto líder é servir as pessoas. É servir as pessoas. Lembram-se do caso do Zaqueu, quando Cristo chegou, quando ia para Jerusalém, passou de Jericó. E Zaqueu só porque ouviu dizer que Cristo ia passar de lá. E Zaqueu queria conhecer Cristo. Mas Zaqueu era uma pessoa de estatura muito baixa. E ele começou a ver muita multidão aproximar-se. Ele disse, como é que eu vou perto? Como era de pequena estatura, correu. Foi lá para frente, encontrou uma árvore, subiu essa árvore. Quando Cristo passou, Zaqueu queria ver Cristo. Mas Cristo é que lhe viu. Cristo de relance. O que é essa coisa? Parece folha, viu uma pessoa. Zaqueu, desce depressa, quero ir para a tua casa. Zaqueu desceu. E aquelas pessoas começaram a comentar. Ele está aí para a casa de um pecador. Zaqueu, quando recebe Cristo de pé, disse a Cristo, Senhor, eu
vou dar metade da minha fortuna aos pobres e vou restituir 4 vezes a quem eu tenha defraudado. O que dizia a lei? A lei, em Levíticos e Números, dizia que quem tiver levar algo de forma ilícita, do trem, deve devolver aquilo e mais 20%. É isso que diz a lei. Mas aqui eu disse, vou dar 4 vezes e vou dar metade da minha fortuna. Cristo disse, houve salvação nesta casa, porque também tu és filho de Abraão. O que tornou-se Zaqueu? Zaqueu era um pecador, mas Zaqueu era parte de um sistema corrupto que já estava instalado, porque ele era um publicano, chefe dos coletores de impostos. Era uma corrupção instalada, era um sistema. Mas é porque era a função, era o trabalho dele, mas aquilo não era o que dava no coração de Zaqueu. E ele, quando ele recebeu Cristo em casa, porque ele aceitou a conversão, aceitou a salvação, e passou a quê? A servir. Tenho que correr, peço desculpa. Então, quais são os principais traços de liderança? Ken Blanchard é considerado uma das maiores autoridades de liderança a nível mundial. Ken Blanchard. Então, ele diz que 5 principais características de líder é ser sempre o servo, possuir uma força fora do comum, que é uma noção de missão. Perceber que quando a pessoa é movida por missão, não tem medo. Não tem medo. A pessoa avança, porque sabe que aquilo é uma missão. É uma coisa superior a si próprio. Desenhar a sabedoria do alto, possuir um carisma divino, sobretudo a questão do poder de comunicação, transmitir ideias com uma forma coerente, calma, sem correr, com paciência de explicar, ainda que as pessoas perguntem, explicar. A pessoa tem que ser um bom comunicador, não pode ter pressa de explicar, nem de tirar as coisas, tem que ter paciência de transmitir e explicar. Porque isto é um processo, leva tempo para as pessoas entenderem a ideia. As ideias não são impostas, o líder não pode impor, façam isto. Não, o líder tem que ter o que é um poder de comunicação. E depois a questão de andar com dignidade e honra, disse que o principal recurso de um líder é o seu caráter. A doutora falou bem, a coach, disse caráter o que é? Postura, forma de ser e de estar. Estar sempre com disposição, com a cara aberta, com disposição de aprender de todos, de errar, de ensinar. Okay? Esta é a questão do caráter. Por fim, essa é a questão aquilo que eu chamo do lifestyle crisis. O que é que faz os líderes? É que os líderes não gostam de status quo. O que é status quo? Zona de conforto. Quando parece que está tudo bem, líderes desconfiam e dizem que não é normal. Porque o líder sabe que mudança tem que acontecer e a mudança é uma certeza. Ontem foi corona. Hoje é guerra na Rússia. Amanhã pode ter a certeza de ver outra crise. Crises não vão parar. Meus senhores, não vão parar crises. Agora é só crise uma atrás da outra e sempre foi assim. Até porque os eruditos dizem que nem começou agora, sempre foi assim de crises. O mundo sempre viveu em crise, as pessoas, a humanidade sempre viveu crise atrás da outra. Então o líder não gosta de estar assim. Tudo quando está calmo, marés calmas, não gosta. É por isso que eles saltam, que foi crise quando os discípulos estavam a ver aquela tempestade, ficaram preocupados. Foram acordar a Cristo, então ele saltou, disse, homens de pouca fé, deu uma ordem ao mar, aquilo estabilizou. Espiritualidade. O propósito é uma missão, que é aceitar isto como uma missão. Okay? Por via dessa espiritualidade, a pessoa impregna aquela visão, faz daquilo o seu propósito de vida e assume como uma missão. Há um propósito. Depois é verdade para quê? Para gerar um impacto. E não para. Isto, quando ponham assim, estou a dizer que isto não para. O que significa isto? Disse que, em média, as pessoas, a partir dos seus 25 anos, em períodos de 5 em 5 anos, sempre têm crises existenciais. Sempre. Dos 25, mais ou menos, até períodos entre 3, intervalo de 3 a 5 em 5 anos, as pessoas sempre têm crises. Sempre têm crises. Quando é um jovem, acaba de licenciar-se, a primeira crise que tem é aquela dura realidade. Tenho canudo, mas emprego não existe. Porque eram mentir, dizer que vai buscar canudo, vai buscar formações de encontrar emprego. É mentira, isso não existe. Isso até vai estar pior cada vez mais. Vai estar pior cada vez mais. Ok? Então, é um pouco disso que acontece. E por fim,
Este aqui também é interessante, porque isto são palavras do rei Salomão, rei Coelho. Ele diz que, isso é no livro de Eclesiastes, né? Ele é apresentado como um pregador. E ele, porque estava em posição de liderança, ele convocou todo o seu povo. Ok? E ele anunciou-lhes assim. Este livro, Eclesiastes, ele tem muitas reflexões sobre um rei que teve muita experiência, teve uma sabedoria em comum, fora de comum. Considerado o rei mais sábio de todos os tempos, foi esta sabedoria que Deus lhe deu. Quando apareceu Deus em sonho a ele, disse: Salomão, pede o que tu queres. Salomão não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu para vingar os inimigos. Ele disse: peço sabedoria, dê-me um coração cheio de seu entendimento para que eu possa julgar o seu povo com a sua sabedoria. Deus ficou impressionado com a resposta de Salomão. Ele disse: Salomão, tu me pediste sabedoria, não pediste outras coisas, então eu vou te dar sabedoria como nenhum rei nunca teve. Ele é conhecido como a pessoa mais sábia de todos os tempos. Ele, quando já estava quase no leito da morte, depois de ter experimentado tudo na vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. O que ele disse? Ele disse que ele aplicou o seu coração para perceber essa sabedoria. O que ele concluiu? Ele concluiu que ir buscar muito em conhecimento é uma aflição de espírito. Sabedoria, há muito enfado, há muita lata. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Consequentemente, ainda que o homem se aplique a obter todo tipo de conhecimento, o mundo continua o quê? Violência. Ainda que a ciência aumente, como aumenta o conhecimento, universidades, não sei o que, invenção disso, mas enquanto aumenta o homem buscar conhecimento, também aumenta o que? As crises. Violência, egoísmo, destruição, devido à nossa limitação e insuficiência. Crise de liderança? Sim, entra por aqui. 2. Se nós alcançarmos a sabedoria divina, para além do conhecimento, não nos focarmos ou não nos privarmos somente, voltar só para o conhecimento, essa sabedoria vai nos instruir por toda e qualquer situação, sendo capacitados para utilizarmos de uma forma sábia o conhecimento. Porque a questão não é de ter conhecimento, a questão é a sabedoria de como aplicar o conhecimento. Isso é que faz a diferença, isso é que está a faltar para o ser humano. Está a faltar o quê? Líderes humanitários, líderes ubuntus, líderes servos. Eles só buscam a espiritualidade. Dizem ao fim do dia: Deus está bem, está a dar-me todo o conhecimento, é para quê? Ensina-me, guia-me, eu quero saber como aplicar esse conhecimento. E não eu usar a minha cabeça, confiar na minha cabeça e aplicar o meu conhecimento. Isso só vai me separar de Deus. Isso é queda, como todos sabemos. Pronto, cosmovisão, já falei, que é o nosso modelo. Dito isto, muito obrigado. Obrigado. Antes, deixa-me interromper só para não ter problemas com o Dr. Gil. E ser empreendedor também tem seus riscos. Então, eu queria mesmo saber até que ponto um empregador pode, de fato, tomar a decisão de poder deixar a empresa pela qual ele trabalha para poder assumir seu próprio trabalho. Em que momento? Em que momento? Ok. Eu acho que tenho que seguir minhas ideias. Posso experimentar caos terríveis. Sim. Sim. Yeah. Primeiro tem que ter noção do risco. Primeiro tem que ter um talento. Tem que ter um talento, ter um conhecimento. Não é? Esse é o ponto de partida. É por isso que uma das escolas de empreendedorismo que eu transmito é empreendedorismo na base do conhecimento. E nos dias de hoje ninguém pode dizer que não pode ter conhecimento. Conhecimento é a coisa que está mais disponível nos dias de hoje. E a pessoa ainda pode estar a vender amendoim, mas ter um smartphone, ainda que seja um smartphone muito básico, a vender amendoim, naquele momento que as pessoas não estão a passar. Nos dias de hoje até as pessoas podem ver as aulas motivacionais do coach Gildo, da coach Maló, etc. Conhecimento existe. O ponto de partida é conhecimento. Depois, de seguida, para além de ter esse conhecimento, fazer um assessment, uma avaliação do risco que existe naquele negócio. Para quê? Não é só para chegar à conclusão que existe risco. Primeiro, antes dele fazer uma avaliação, o risco sempre existe. Mas é para saber qual é o nível desse risco mesmo. Você tem que ter uma noção real desse risco. E essa noção nunca há de ser real, senão quando tu realmente experimentares. Porque ainda que eu te diga que esse negócio tem muito risco, mas muito é relativo.
ou dizer esse negócio tem um pouco risco. Pouco é relativo. Tu tens que experimentar. Então depois, quando já vem a terceira fase, faz um plano de negócio. Depois de fazer um plano de negócio, procura um mentor. Uma pessoa já passou pela mesma experiência que tu tiveste, na mesma empresa ou na mesma indústria de preferência, que vai te dar algumas ideias, alguns conselhos. Epa, isto faz, não é o momento de fazer isto, começa assim. Isso é muito importante. Depois, de preferência, se tiveres uma incubadora, aproxima-se uma incubadora para ajudar a estruturar o negócio. Depois, então, já passas para experimentar. Quando passas para experimentar, começa com uma estrutura muito pequena. Começa um negócio muito pequeno. Por quê? Porque vais cometer erros. A vantagem de começar pequeno é que quando cais, tens ainda a força de levantar e continuar. Mas quando já quer começar grande, são pessoas que estão a começar a empresa, mas já quer estar a pensar em escritório, computador, carro. Estão a investir em coisas, em vez de investir no negócio, que é o conhecimento daquele negócio. Então, investe muito no conhecimento, na ideia, investe menos em coisa, estrutura. Começa de pequeno, não é? Porque às vezes tu podes começar do negócio de água, mas terminares em que o teu negócio não é água. O teu negócio é, por exemplo, bombeiro. Trabalha com água, mas começaste com água. Tem que ter um ponto de partida. Então começa pequeno, porque sempre vais ter que depois ajustar. Então quando o negócio é pequeno, ele é mais flexível, é mais ajustável, é mais adaptável às mudanças que tu vais ter que fazer. Então começa pequeno. Depois é estar sempre atento e disposto a aprender. Como? Tens que viver aquele negócio. Não funciona dizer que tem lá alguém, diz assim, ao fim do dia já vendi, mas depois não vieram, mas tu não estás, não vives nesse negócio. Não és empreendedor, por assim dizer. Não és. Não és. O empreendedor tem que viver daquilo, tem que depender daquilo, para saber que se hoje eu não correr no ET-Pão, aí tu vais correr. Mas se tu disseres que tem um salário aqui, mas ali dizem que pode dar, pode não dar, não vais dar teu tudo. O empreendedor tem que dar o tudo, mais nada. Isso é ser empreendedor. Obrigado.